meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, ó, galera que mais cedo foi, ó, lá na Champions League, botou uma grana no Manchester City, tá? Através da 1xBet, ganhou uma grana. E tem jogo rolando no Brasileirão hoje e temos também amanhã. Tem jogo do Vasco contra o Inter, você também pode fazer a sua fezinha. Utilizando o nosso cupom promocional lá na 1xBet, Futebolaço, com temudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito. Você ganha até bônus de R$ 1.200, tá? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. O cardápio da 1xBet é muito variado, empresa séria, paga rápido e paga muito bem. Tá com a gente aqui há 4 anos no canal. E além de apostar e se divertir, vocês ajudam aqui o meu trabalho. Quer manter o Dieguinho no ar aí? A gente precisa dos nossos anunciantes. E você chegar junto lá no 1xBet me ajuda a manter esse canal de pé, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, dito isso, vamos discutir alguns temas aqui importantes. Primeiro, nossos atacantes aí vivem uma seca muito grande. O último atacante que marcou um gol com a camisa do Vasco foi o Eric Marcos, no segundo tempo, na partida ainda contra o Coritiba. Há 4 jogos, nossos atacantes não sabem o que é balançar as redes. O Vasco até tem marcado gols, mas com jogadores aí de outras posições. Os volantes, Barros, Galarza, marcaram contra o São Paulo. Contra o Fortaleza, saímos zerado. Contra o Flamengo, Jair, também volante, marcou gol na penalidade máxima. E o último atacante nosso que marcou o gol foi o Eric Marcos. E o Vasco vive esse problema aí. Afinal de contas, quem decide os jogos é o time do meio para frente. O GE fez um levantamento e nós vamos apresentar a vocês aqui como é que tá a lista desses jogadores dentro desse campeonato. Quais foram os atacantes que mais atuaram, quais foram mais vezes titulares, para a gente entender. Eu posso dizer para vocês o trio de ataque que mais foi utilizado: Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Esse foi o trio mais utilizado dentro das partidas, tá? Então vamos aqui agora ao levantamento. O jogador que mais atuou pelo Vasco nesse Campeonato Brasileiro, Gabriel Peck, atuou as 9 partidas, 8 como titular e uma só como reserva, foi o jogo anterior contra o Flamengo. Alex Teixeira também fez 9 jogos. Dos 9 jogos, 7 como titular e apenas 2 como reserva. O jogo do Fortaleza jogou até numa outra posição, centralizado ali como 9 na vaga do Pedro Raul. O Pedro Raul é o terceiro que mais atuou. Tem 8 jogos, só ficou de fora justamente do jogo do Fortaleza, porque ele tinha recebido o terceiro cartão amarelo. O Pedro Raul, em todos os jogos ao qual ele participou, ele foi titular. O Vasco fez 9 jogos até aqui no Brasileiro, ele jogou 8, e nos 8 ele foi titular. Figueiredo é o quarto jogador que mais atuou, 7 partidas. O Figueiredo ficou fora apenas de 2 jogos. Ele foi titular em 3 partidas e veio do banco de reservas em 4. Depois, Luco Orediano, 6 partidas em 3 jogos do Vasco nesse campeonato. Ele sequer atuou. Ele foi uma vez titular e 5 vezes ele entrou no segundo tempo. Eric Marcos tem 4 jogos. Todos os jogos entrou no segundo tempo. Não recebeu nenhuma oportunidade ainda de começar a partida. Juan Cruz, 2 jogos e já há um bom tempinho ele não vem nem jogando, às vezes nem sendo relacionado. O último jogo que eu me recordo dele foi a partida contra o Fluminense. Ele jogou também o jogo do Santos, acho que foram os 2 jogos que ele atuou com a camisa do Vasco. Santos não, foi Bahia e Fluminense. E o Egnaldo, 2 jogos também, ambos como reserva. O último jogo que eu lembro do Egnaldo aqui foi também o jogo do Fluminense. Não lembro se ele entrou algum jogo depois dessa partida, tá? Então esse é o panorama aí dos jogadores de linha de ataque do Vasco dentro desse Campeonato Brasileiro. O Ryan, que vem treinando bem, vem chamando atenção, ainda não jogou o Campeonato Brasileiro, tá? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual seria o seu trio de ataque para a partida contra o Inter? Lembrando que o Orelhano tá fora. E com o Orelhano à disposição e o Egnaldo, que também tá fora da partida, qual seria o seu trio de ataque preferencial? Quero te ouvir.
bota aqui embaixo nos comentários qual seria o seu trio de ataque. Ou se você quiser uma outra formação, com 2 atacantes, enfim, pode deixar aqui embaixo também. Beleza? Dito isso, vamos dar uma pincelada agora aqui sobre o mercado da bola. Muitos nomes estão sendo ligados ao Vasco nos últimos dias e eu gostaria de dar alguns detalhes. Volantes, Souza e Zuculini voltaram a bater no noticiário aí através de redes sociais, alguns sites, etc. O Zuculini é um jogador que o Vasco tentou contratar ele lá em janeiro, porém, infelizmente, no período que o Vasco ia abrir a negociação, ele teve uma lesão importante no River Plate e ainda nem conseguiu voltar a jogar, diga-se de passagem. Então é um jogador que, por agora, o Vasco não tem interesse. O Vasco precisa de um jogador para chegar e jogar. O Zuculini é muito bom, mas ele nem recuperado da lesão tá. O Vasco precisa de um jogador pronto. Vai trazer um jogador para recuperar e depois botar em campo. O Vasco não tem tempo para isso. Inclusive, o pai dele bateu um papo com o Marcos Jacob, esse do Detetive Vasco, e informou que o Vasco não procurou novamente o jogador. Tá? Então a informação que eu tenho do Bruno Zuculini, de que não passa aí de especulação. O Vasco não voltou carga nesse jogador, apesar de sim ser um jogador que interessava bastante o Vasco, mas o problema da lesão dele fez com que o Vasco colocasse stand-by. Outro nome que voltou a ventilar aí no Vasco, ele tem atuado muito bem na China, 9 jogos, 4 gols marcados, 1 assistência, mesmo sendo volante, é o Souza. Mas o Souza até trouxe uma informação exclusiva, quem deu de primeira o acerto do Souza junto à equipe chinesa dele fui eu, inclusive. Essa informação foi exclusiva nossa aqui. O Souza já havia informado à época que ele não poderia voltar, trouxe para vocês a informação de que ele teria que fazer uma artroscopia no joelho, preferiu não fazer, tá fazendo um tratamento aí conservador, e como na China ele joga uma vez por semana e a intensidade do jogo é mais baixa, ele tá tentando aí ir se adaptando e jogando e tem conseguido atuar por lá. Brasileiro, quarta domingo, se bem que por agora os jogos têm sido espaçados, mas o jogo é mais intenso, tem muitas viagens, o Souza achou por hora melhor não voltar. Ano que vem, em janeiro, recuperado completamente do joelho e o Vasco querendo o jogador, ele mesmo já disse que aceitaria um salário simbólico para voltar e encerrar a carreira com a camisa do Vasco, desde que ele esteja com o seu joelho recuperado, porque até uma frase que ele usou, eu não quero vir para roubar, eu quero entregar. Se eu tiver condição de agregar, eu venho, se não, é melhor nem vir, até porque eu vou me frustrar. Ele sabe que ele vai ser cobrado pelo torcedor. Torcedor esse já que, ó, tem virado bastante o nariz pro Souza, né? Pela promessa de voltar e etc. O tempo passou e tem muita gente até que ficou chateada e nem quer que ele volte mais ao Vasco da Gama, tá? Então, sobre volante, esses dois nomes têm pipocado. Um nome que começou a surgir aí no noticiário do Vasco é do Meia Lanzini, que joga no West Ham da Inglaterra, o contrato dele encerrou, não deve ser renovado, tá livre no mercado, meio argentino, muito bom de bola, baixinho, jogou no Fluminense, né, período da Unimed, teve uma passagem rápida e foi pro West Ham e até hoje tá atuando por lá, salvo engano, foram 8 anos de Premier League, tá ficando livre, o jogador tem uma boa idade, mas não tem nenhuma informação nesse momento de que o Vasco procurou. Tem muitas informações girando aí na internet, fala-se de Rames Rodrigues, etc. Mas enfim, eu procuro trazer coisas para vocês aqui no canal de que de fato sejam aí verídicas. Para finalizar, Andrei Santos, né? O clima para ele não anda muito legal dentro do Vasco depois dessa semana. E eu explico por quê. A apuração do companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos e do Marcos Vasconcelos da Super Rádio Tupi, a postura do Andrei internamente, o Vasco não vai externar isso para fora, teria incomodado. E o Vasco acredita que houve interferência externa para que o Andrei não atuasse. O Andrei sim, estava com algumas dores, informei para vocês, a informação foi até do Lucas Pedrosa, que ele estava sentindo um pouco o joelho, tinha também incômodo no tornozelo, também estava com uma coisinha na coxa, mas se vocês verem as fotos que o Vasco divulgou durante toda a semana, e até um vídeo que a Vasco TV colocou, em todos esses vídeos o Andrei treina, ele participa normalmente. O Marlon Gomes, que saiu mancando do jogo contra Israel, tá apto, tá limpinho, vai pro jogo. E o Vasco informou que o Andrei sentiu uma tendinite no joelho e o jogador pediu para não jogar. Foi feito até um exame e diagnosticou um incômodo ali, mas até daria para jogar, mas o Andrei pediu para não jogar. E o Vasco acredita que isso vem de um pedido por fora de seus empresários, ainda por causa daquela questão lá da grana que o Vasco até agora não pagou
ao atleta. E aí já veio uma informação aqui do companheiro Flávio Dias, que mediante essa situação, tem só mais 2 jogos a serem disputados, Cuiabá e Goiás. Vai ter uma pausa de 11 dias agora para a data FIFA. O Vasco joga contra o Inter e vai ficar um tempo de molho aí para o período dos jogos amistosos das seleções. Então, 2 joguinhos só encavalados um no outro. Talvez o Vasco até informe ao Chelsea que não tem interesse no atleta e o libere. A não ser que exista uma virada importante nesses próximos dias, mas internamente o Vasco não curtiu muito essa situação não. O Vasco é o vice-lanterna do campeonato, uma pressão interna muito grande e o Vasco contava com o Andrei para essa batalha importante contra o Inter no Beira-Rio. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa segunda edição do dia. Tem jogo agora à noite no Brasileirão, tem rodada amanhã, faz lá tua fezinha lá na 1xBet usando o nosso cupom promocional. Quem não é cadastrado ainda, se cadastra lá, já ajuda a gente também, vem através do nosso link, faz o cadastro lá, quando você tiver afim, um jogo que te interessar, uma graninha sobrando, você se diverte lá, tá? Mas já faz o cadastro através do nosso link aqui e ajuda bastante a gente, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, provavelmente amanhã vai ter um vídeo 5 da manhã, outro meio-dia, e aí depois da partida eu chego com pós-jogo, se Deus quiser, com a vitória. A gente não aguenta mais tomar pancada aí no meio da cabeça, mas venhamos e convenhamos, o jogo é muito difícil. O Vasco, poucas vezes nos últimos 20 anos, foi ao Beira-Rio e conseguiu voltar com os 3 pontos, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento, de volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!